Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira, dia 16 de outubro, nesta 28ª semana do Tempo Comum, para que possamos juntos meditar a Palavra de Deus. No dia de hoje, nós lemos o Evangelista São Lucas, no capítulo 11, versículos do 47 ao 54. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós continuamos a leitura do Evangelista São Lucas nesse capítulo 11, onde nós vemos essas advertências da parte de Jesus aos fariseus, aos mestres da lei. Hoje podemos perceber então Jesus que primeiro condena toda a perseguição que foi realizada contra os profetas. Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas e, portanto, sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. De fato, se nós nos aprofundarmos na Sagrada Escritura, nós vamos perceber que Deus por tantas vezes enviou profetas para que pudessem chamar o povo de Deus mais uma vez à comunhão com Ele. Mas o povo de cabeça dura não soube escutá-los, não soube ouvi-los e, muito pelo contrário, procuravam de fato desfazer de suas vidas. Como hoje o Senhor então alerta quando faz esta advertência a estes, dizendo: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, mas foram vossos pais que os mataram, e vós então vos tornais testemunhas e aprovais aquilo que vossos pais realizaram. E Cristo diz que isso não passará impune, mas disso será pedido contas a eles no momento oportuno. Em um outro momento nós vemos Jesus que mais uma vez, voltando-se aos mestres da lei, diz também: Ai de vós, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrais e ainda impedis que os outros possam entrar. É interessante recordarmos que os mestres da lei eram aqueles que eram conhecedores da palavra. A lei era sinônimo da palavra de Deus. E assim, sendo conhecedores desta palavra, muitas vezes, ao invés de cumprirem este papel de ajudar as pessoas para que pudessem compreender esta palavra, se arrogavam o direito de dizer: não, nós somos os donos da palavra. E por isso só podem ir ao encontro da palavra por meio da nossa permissão. É isso que Jesus condena mais uma vez, dizendo: mas vós tomastes esta chave da ciência, não entrais, não viveis aquilo que a palavra de Deus exige e ainda não deixais com que os outros vivam. Diante destas duas situações, é claro que nós podemos trazer ensinamentos também para a nossa vida. Muitas vezes a figura do profeta é uma figura inoportuna, porque o profeta é aquele que vem denunciar os nossos erros, vem denunciar aquilo que nós realizamos e que não é de acordo com a vontade de Deus. E diante disto, hoje o Senhor nos convida para que saibamos reconhecer aqueles que são enviados para anunciar a palavra,
que são enviados para proclamar a necessidade da conversão e assim acolher aquilo que eles nos ensinam. Procurar viver a conversão, procurar viver a mudança de vida como eles vêm nos apontar. É esse o primeiro convite, ou seja, saibamos reconhecer os profetas que ainda hoje o Senhor nos envia para anunciar a boa nova, para anunciar a palavra de Deus, e tenhamos uma atitude diferente daquela que é denunciada por Jesus. Não queiramos eliminar os profetas, mas ouçamos atentamente aquilo que eles nos ensinam, de modo que nós possamos viver a conversão e voltarmos mais uma vez para o caminho do Senhor. O outro ensinamento é aquele que nós vemos desta advertência aos mestres da lei. Muitos estudam a palavra de Deus, muitos são conhecedores desta palavra, mas não devemos fazer da palavra de Deus uma propriedade privada. O dom da sabedoria que o Senhor nos dá é para que nós possamos auxiliar, para que nós possamos ajudar os nossos demais irmãos e irmãs na sua caminhada de fé. Que possamos lhes indicar os caminhos, que possamos lhes ajudar na compreensão da palavra de Deus. E assim a todos nós, quando o Senhor nos dá o dom da sabedoria, faz para o bem comum, faz para o bem de todos. E não podemos nos arrogar então este dom como uma propriedade privada, mas devemos verdadeiramente colocá-lo à disposição de todos. São esses os dois convites que hoje o Senhor nos realiza: sabermos ouvir, sabermos acolher o ensinamento dos profetas, dos enviados pelo Senhor para proclamar a boa nova, sabermos também ao longo de toda a nossa caminhada entender que a sabedoria não é propriedade privada, mas é colocada para o bem comum de todos, para que assim possamos nos auxiliar, nos ajudar nesta caminhada ao encontro de Cristo. Oremos. Nós os pedimos, Senhor, que vossa graça nos preceda e acompanhe e nos torne atentos para perseverar na prática do bem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.